Queridos, quero cumprimentá-los a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, também cumprimentando aqueles que estão em suas casas, que o Senhor nos abençoe nessa noite, que Ele fale conosco e que possamos sair daqui edificados pela palavra do Senhor. Gostaria de refletir com os irmãos brevemente sobre o texto de João, no capítulo 14, dos versículos de 1 a 6. Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 6. O tempo de Jesus estava chegando. O tempo dele ser traído, o tempo dele ser zombado, humilhado, o tempo dele ir à cruz, o tempo de consumar a salvação, morrer vicariamente e substitutivamente por nós, estava chegando. Portanto, o Senhor reúne os seus discípulos, um grupo seleto de 12 pessoas, 12 homens, que seriam responsáveis por continuar a obra do Senhor. E então, o Senhor lhes oferece, o Senhor Jesus traz a eles algum tipo de conforto, oferece a ele algumas recomendações. Gostaria de pensar sobre isso com os irmãos. João 14, de 1 a 6, diz assim o texto bíblico: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pois bem, meus irmãos, o Senhor Jesus reúne os seus 12 discípulos, seus 12 seguidores. Havia outros seguidores, dezenas de outros seguidores, mas o Senhor Jesus incumbe agora os seus discípulos a prosseguirem com a obra que ele havia começado. Dali a algumas horas o Senhor Jesus seria morto. Dali a algumas horas ele iria para a cruz. Mas também dali a algumas horas ele ressuscitaria, ele ascenderia ao céu também. Ele estaria com o Pai no paraíso. Então o Senhor Jesus reúne os seus discípulos e a partir do capítulo 13 do Evangelho de João, o Senhor Jesus então, por meio de práticas, de ações e de falas, ele oferece aos seus discípulos, aos seus 12 seguidores, um conforto. Ele lava os pés humildemente dos seus discípulos, de uma maneira que ele poderia ou podia quebrar o orgulho de alguns daqueles homens. Ele aponta o traidor, os seus discípulos ficam perplexos diante da fala de Jesus. Ele diz que ele iria para um lugar e Pedro indaga ao Senhor para onde é que o Senhor iria. Jesus diz a Pedro que Pedro não poderia seguir a Jesus nesse momento, mas que Jesus diz ainda a Pedro que, pela autoconfiança de Pedro, Pedro falou: não, Senhor, eu te sigo, eu estou pronto a dar a minha vida por ti. Pedro estava muito autoconfiante. Jesus então diz a ele: olha, na verdade, você vai me negar. E o galo vai cantar 3 vezes, e você vai me negar. E não somente Pedro, mas os demais seguidores de Jesus, os demais discípulos, também deixaram o Senhor, abandonaram o Senhor. Diante deste clima um pouco tenso, dessa reunião, era a última reunião que o Senhor Jesus fazia com seus discípulos, era a última refeição. Diante desse clima um pouco tenso, diante dessa conversa que o Senhor Jesus está tratando com eles, eles estão preocupados, eles estão perturbados, eles estão angustiados.
e como que eles deveriam se comportar diante da iminência desses acontecimentos, como é que eles deveriam agir, como é que eles deveriam se comportar, se eles estavam temerosos, angustiados, perplexos, talvez envergonhados, diante da situação que agora estava se avizinhando. Então, o Senhor Jesus oferece a eles algum conforto a eles. E nós podemos notar que o Senhor Jesus demonstra para eles qual seria o comportamento deles. Em primeiro lugar, eles deveriam colocar a confiança deles em Cristo, apesar das circunstâncias. A circunstância em que eles enfrentariam não era nada fácil. Estar com Jesus, estar ao lado de Jesus era muito bom. Jesus operava milagres, Jesus acalmava a tempestade, Jesus fazia muitas proezas, multiplicava os pães, fazia milagres. Estar ao lado de Jesus para ver as suas obras, os seus milagres, ouvir os ensinamentos de Jesus, ouvir a palavra de Jesus, era algo muito confortável para os seus discípulos. Eles estavam com Jesus mais ou menos durante 3 anos. Algumas coisas eles aprenderam de Jesus. Outras coisas eles não souberam, não discerniram o que é exatamente o que Jesus estava dizendo para eles. Mas o fato é que diante dessa circunstância, diante da iminência da morte de Jesus, diante da iminência da separação física de Jesus e os seus discípulos, muito obviamente eles estão angustiados, estão preocupados, estão temerosos. O que é que eles iriam fazer após a partida de Jesus? Como é que eles deveriam agir? O que é que eles fariam? Quais eram as recomendações que Jesus daria para eles? Então, Jesus começa confortando os seus discípulos, dizendo para ele, olha, vocês precisam confiar em mim, vocês precisam colocar toda a sua confiança em mim, apesar das circunstâncias. E Jesus diz a eles, aí no verso de número 1, não se turbe o vosso coração. As emoções dos discípulos, seus sentimentos, parecem estar como ondas no mar. Elas estão agitadas. Os discípulos estão preocupados, estão com medo, eles estão perplexos diante da situação, eles não sabem o que vai acontecer quando Jesus partir. Então, Jesus, sabendo disso, e sabendo que em algumas horas ele morreria em prol dos pecadores, então ele diz aos seus discípulos, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Para esses homens, para os judeus, era muito fácil crer em Deus. Mas Jesus está demonstrando que ele é aquele que representa Deus. Ele é a exata manifestação de Deus. Ele foi enviado de Deus, ele é o verbo de Deus, ele é o Filho de Deus, ele possui em si todos os atributos da divindade. Ele é Deus, ele é o Salvador, ele é o Senhor. Jesus está dizendo aos seus discípulos, assim como vocês creem em Deus, creiam também em mim. Não é uma crença cega, não é um salto no escuro, não é uma fé apenas da mente, da intelectualidade, mas é uma confiança de que, independente das circunstâncias, independente de como as coisas iriam se desenrolar no dia seguinte, algumas horas depois, eles deveriam confiar em Jesus Cristo. Eles deveriam confiar que o Senhor Jesus estaria com eles. E por isso o Senhor Jesus diz a eles, olha, não fiquem angustiados. Tirem essa angústia do coração. Não é fácil ouvir isso e se tranquilizar. O apóstolo Pedro disse, olha, lancem sobre ele, sobre Jesus, lancem sobre Deus todas as vossas ansiedades, porque ele cuida de vós. Então, amados irmãos, a primeira questão que fica, tanto para os discípulos de Jesus, como para nós, é que na nossa vida,
na jornada de nossa vida, assim como para aqueles discípulos, muitas coisas agora difíceis estavam diante dos olhos deles. Mas eles tinham que confiar no Senhor Jesus. Apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades, apesar de não saber como é que as coisas iriam se desenvolver, se desenrolar, após a morte de Jesus, após o afastamento físico de Jesus, mas eles deviam confiar, eles deviam se tranquilizar, eles deveriam descansar na palavra de Jesus. E essa é a mesma promessa que o Senhor faz para nós. Mas sabemos que, por vezes, porque somos humanos e porque somos falhos, muitas vezes, mesmo tendo essa palavra do Senhor para nós, para a nossa vida, às vezes nós nos tornamos ansiosos devido a alguma questão da nossa vida. Às vezes nos tornamos impacientes. Às vezes sofremos antecipadamente. Isso acontece comigo. Mas eu me recordo das palavras do Senhor. E na mesma hora, eu compreendo, eu entendo, e eu sei que eu preciso confiar no Senhor, descansar na promessa dEle, descansar naquilo que Ele disse, naquilo que Ele prometeu. O Senhor Jesus, então, diz a esses homens, olha, não turbem o coração de vocês. Cessem com essa angústia, cessem com essa dificuldade, cessem com essa tensão no coração de vocês. Se vocês creem em Deus, creiam também em mim. Era justo Jesus dizer isso a eles, porque Jesus é o Verbo de Deus. Jesus desceu do céu, Jesus deu testemunho do Pai. Jesus disse aos seus discípulos, muitas e variadas vezes, que ele veio fazer a vontade do Pai. E que as obras que ele fazia, ele não fazia por si só, mas ele fazia porque o Pai assim o autorizou e delegou a ele poderes, e ele tinha poder por si mesmo de fazer essas coisas e de realizar as obras de Deus. E assim também hoje, muitas pessoas creem em Deus, mas não querem crer em Jesus Cristo. Muitas pessoas falam em Deus, querem se achegar a Deus, querem ter experiência com Deus, mas não querem passar por Jesus, não querem crer em Jesus. É muito comum muitas pessoas, mesmo aqueles que não são crentes, não são salvos, falarem em Deus. Todo mundo fala em Deus, mas às vezes não falam de Jesus. E Jesus está dizendo aqui, olha, se vocês creem em Deus, vocês também creiam em mim. Porque assim como Deus supriu a necessidade de vocês, assim como Deus realizou muitos milagres na história antiga de Israel, eu também faço isso. Eu sou o consolo de vocês, eu sou o conforto de vocês. Independente das circunstâncias, independente do que possa acontecer com vocês, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. E às vezes, porque nós somos talvez secularizados demais, ou talvez muito acostumados com o nosso mundo, muitas vezes nós vivemos a vida como se não pudéssemos confiar que o Senhor está conosco. Muitas vezes nós nos desesperamos, muitas vezes ficamos aflitos, muitas vezes ficamos tensos, muitas vezes nós perdemos o chão, mas nós nos esquecemos que o Senhor está conosco, apesar das circunstâncias que nos afligem. Não é meramente uma palavra, não é algo bonito, não é uma força de expressão, é uma realidade, é uma verdade. O Senhor está conosco. Por isso, se o teu coração está angustiado, está turbado, se o teu coração está preocupado, a palavra que o Senhor disse aos seus discípulos lá no primeiro século, há mais de 2000 anos atrás, é a mesma palavra para nós nessa noite. Não se turbe o seu coração, não se turbe o vosso coração. Se você crê em Deus, creia também em Jesus Cristo, porque Ele
ele cumpre aquilo que ele promete. Mas os discípulos também deveriam saber que eles eram, neste mundo, apenas peregrinos e forasteiros. O apóstolo Pedro também, na sua primeira carta, ele exorta os irmãos e os exorta como peregrinos e forasteiros. Jesus está dizendo aos seus discípulos, a partir do versículo 2, na casa de meu pai há muitas moradas. Muito provavelmente os discípulos entendiam a casa do pai como o templo de Jerusalém. Era a casa do pai, a casa de oração. Mas Jesus está dizendo que ele iria, ou que ele voltaria, retornaria para o lugar de onde ele veio. E ele dá, o nome que ele dá a este lugar, deste lugar que ele veio, é a casa do Pai. A casa do Pai é a habitação de Deus, é o lar de Deus, é a morada de Deus. A casa do Pai, disse Jesus, para aquelas pessoas que Jesus queria mostrar a eles que tudo aquilo era passageiro e que eles não deveriam se apegar apenas à existência de vida deles, mas eles deveriam entender que havia algo melhor, superior, maior, transcendente. E Jesus chama esse lugar de a casa de meu Pai. Nós chamamos de céu. A Bíblia chama de paraíso. É o céu. E no céu, onde Jesus disse a eles, na casa de meu Pai, há muitas moradas, há muitos lugares. Ele diz, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Não que Jesus começaria, naquele momento, a preparar os céus, as moradas, mas o fato de Jesus ir para a cruz, o fato de Jesus entregar a sua vida, era o caminho que ele estava abrindo, preparando o lugar, preparando o céu. O céu foi preparado por meio da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Jesus foi preparar lugar. Ele voltou para o lugar de onde ele veio. Ele veio do céu, ele veio de Deus, ele veio do Pai. E agora ele retorna para o Pai. E agora ele diz que onde o Pai habita, no céu, onde Deus habita, há muitas moradas. Há espaço para todos aqueles que abrem os seus corações e recebem a Cristo como Salvador. O céu é grande. O céu, a morada de Deus, cabe inúmeras, milhares, milhões de pessoas. E se você quiser estar com Cristo nas moradas eternas, basta você receber a Cristo como seu Salvador. Pois vou preparar-vos lugar. O céu já estava preparado desde a fundação do mundo. Mas o fato de que Cristo abriria o caminho para o céu, portanto ele diz, eu preparo o lugar para vocês. Eu preparo o céu para vocês. Eu preparo a casa do meu Pai, as moradas, a habitação de Deus, por meio da minha morte e por meio da minha ressurreição. Mas os discípulos também deviam saber que peregrinos e forasteiros nessa terra, como viajantes que saem caminhando, sem ter um lugar de parada, assim somos nós também. Às vezes nos apegamos demais às coisas desta vida. E tem muita coisa boa nessa vida, não é? Tem muita coisa boa, tem muita coisa que nós podemos desfrutar. Mas nós temos que estar com a nossa mente aberta e entendida que aqui não é o nosso lugar. Nosso lugar é ao lado de Deus. O Senhor Jesus preparou moradas para nós no céu. E um dia, aí ele diz aos seus discípulos que eles deveriam saber que Jesus, que ele voltaria para os buscar. Jesus diz no verso de número 3, Jesus diz a eles, e quando eu for e vos preparar lugar, quando eu entregar a minha vida sacrificialmente na cruz do Calvário para vocês, abrir o caminho para vocês, isso eu vou preparar-vos lugar, mas eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou,
estejais vós também. O Senhor Jesus fala que iria para a casa do Pai, mas que voltaria e que levaria a sua igreja, os seus discípulos, para junto dele. E é isso que também nós temos que ter em mente. Nós somos peregrinos, forasteiros, estamos fisicamente distantes do nosso Senhor Jesus, mas um dia, não sabemos quando, um dia ele voltará. E o Senhor Jesus deseja ardentemente a nossa presença junto com ele. Porque o Senhor Jesus diz aos seus discípulos, para que onde eu estou, vocês estejam também. De maneira unida, de maneira fraternal, de maneira indivisiva, em união, em comunhão, estaremos todos juntos na casa do Pai, juntamente com o nosso Senhor. O Senhor vai, mas o Senhor retornará. Muitas vezes também nós esquecemos que Jesus disse que viria, e que como peregrinos e forasteiros nessa terra, nós devemos estar sempre atentos à vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essas palavras de Jesus traziam conforto ao coração dos seus discípulos, porque ele sabia que seria consumado o plano da salvação, mas que eles não teriam mais a presença de Jesus. Eu fico imaginando como era bom, como era gostoso para os discípulos terem a presença de Jesus. Como era maravilhoso, como era magnífico andar com Jesus, ouvir a voz de Jesus, presenciar os milagres de Jesus, aprender com Jesus, ver Jesus fazendo tantas coisas espetaculares e magníficas. E também começa a imaginar que quando os discípulos começam a pensar que agora eles estariam distantes de Jesus, que agora eles não teriam mais a presença de Jesus, eles não teriam mais o calor humano de Jesus. Então Jesus diz a eles, ora, fique tranquilo, não turbe o vosso coração, eu voltarei para a casa do Pai, eu irei para a casa do Pai, mas eu voltarei para vocês, e eu levarei vocês junto comigo, porque eu quero que vocês estejam onde eu estou. Com certeza nós não desejamos estar mais perto de Jesus do que Ele de nós. Porque Ele deixa isso bem claro, para que onde eu estou, vocês estejam também. E os discípulos deveriam saber que Jesus voltaria e os levaria para junto dEle. E nós, como igreja do Senhor, nós também devemos saber e devemos ter em nossa mente que o Senhor Jesus um dia voltará. Nós estamos aqui neste mundo fazendo a obra do Senhor, realizando as suas obras, pregando o Evangelho, orando, cantando, glorificando, nos alegrando, mas a nossa morada é o céu. Nós iremos para lá. Alguns vão antes. Alguns vão antes, mesmo os crentes salvos que deixam, que cessam a sua existência e trazem tristeza às pessoas, como aconteceu com o nosso irmão Simar. Mas, com certeza, ele está diante de Deus, ele está nas moradas eternas. O apóstolo Paulo, certa vez, disse aos irmãos, olha, eu quero estar com vocês, eu quero realizar a obra com vocês, eu quero pregar o Evangelho, mas ao mesmo tempo eu fico dividido, porque estar com Cristo, ir ao paraíso, estar com Deus, é muito melhor. Se nós tivéssemos a noção da maravilha, da grandeza, se nós tivéssemos uma ideia de como é o céu, se nós tivéssemos uma ideia da maravilha, do gozo infinito, infindável, de como é o céu, com certeza nós queríamos ir para lá. Mas nós estamos aguardando a vinda dele. E nós devemos aguardar a vinda de Cristo, não com medo, não com temor, mas nós devemos aguardar a vinda de Cristo com alegria, regozijando, militando na obra do Senhor, na sua causa,
que o Senhor nos encontre desta forma. Mas Jesus diz a ele, olha, diz aos seus discípulos, vocês sabem o caminho. Eu vou para a casa do Pai, eu vou abrir o caminho para vocês também, mas vocês sabem o caminho. Jesus disse isso porque por várias vezes Jesus falou do Pai a eles. Jesus testemunhou de Deus a eles. Jesus disse, até mesmo nesse texto, Jesus falou a Filipe, olha Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Eu testifico do Pai, eu sou a expressão exata do Pai. Eu revelo o Pai a vocês. Tudo aquilo que eu transmito a vocês é da vontade do Pai. O que eu realizo é o que o Pai realiza. Eu faço a vontade do Pai. Jesus era um com o Pai. Certa vez ele disse à multidão, eu e o Pai somos um, em unidade. Eu e o Pai somos um em poder, em divindade, em ações, em obras. Eu e o Pai somos um em sentimento. Eu e o Pai temos um só propósito. Jesus tinha o propósito de cumprir o plano do Pai. Jesus tinha o propósito em morrer em prol dos pecadores. Plano agendado, plano organizado e plano conversado entre a Trindade na eternidade. Deus Pai estabelece o plano, Deus Filho vem e executa esse plano. E Deus Espírito Santo vem e aplica esse plano no coração dos pecadores. Jesus vem então para cumprir o plano do Pai, por isso ele diz aos seus discípulos, vocês sabem o caminho. Eu expliquei a vocês o caminho. Eu falei do Pai a vocês. Mas parece que por algumas vezes os discípulos tinham muitas dúvidas. Ao mesmo tempo em que parece que eles compreendiam o plano de Deus, ao mesmo tempo em que parece que eles compreendiam o propósito de Jesus, a vinda dele, a sua encarnação, parece que ao mesmo tempo eles ficavam confusos e eles não sabiam exatamente como se comportar ou como entender o plano de Deus ou a vinda de Cristo. Jesus por várias vezes disse a eles, quem vocês dizem que eu sou? As pessoas estão dizendo que eu sou isso, que eu sou um profeta, que eu sou aquilo e tal, e vocês? O que vocês dizem que eu sou? O que Jesus está fazendo é estimulando os seus discípulos a entender a razão da sua presença com eles, a razão do objetivo da sua missão, do seu propósito em instalar o reino de Deus no coração daquelas pessoas. Então Tomé, ainda com dúvida, pergunta, assim como Pedro também perguntou no final do capítulo 13, Senhor, para onde o Senhor vai? Agora Tomé pergunta para Jesus, Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, como é que nós vamos saber o caminho? Tomé aqui, como que tomando a dianteira dos demais discípulos, ele disse, eu não sei o destino, como é que eu vou saber o caminho? E é assim também conosco. Se você planeja uma viagem, mas você não sabe para onde vai, você não sabe o caminho que você vai tomar. Assim são muitas pessoas também. Muitas pessoas que não pensam na vida eterna. Muitas pessoas que não pensam após a cessação da sua existência neste mundo, muitas pessoas que vivem assim, não creem em Deus, vivem de forma sem entender e compreender e admitir e aceitar e crer em Deus, são pessoas que também vivem a sua vida despretensiosamente, vivem a sua vida sem considerar o amanhã, vive a sua vida sem considerar a eternidade, vive apenas o aqui e o agora, mas não presta atenção, não pensa, não assimila a ideia da eternidade, não assimila a ideia do juízo final, de um juízo vindouro, de um lar preparado para alguém, preparado para um povo, e esse povo somos nós. Todos os salvos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, da igreja atual, todos aqueles que creem em Cristo, sabem o seu destino,
sabem o seu fim, sabem o que lhe espera na eternidade. E nós sabemos isso, porque nós temos Cristo e Ele é o caminho. Então, após Tomé perguntar, Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como nós vamos saber o caminho? Então, Jesus responde com uma declaração veemente, forte, grave. Eu sou o caminho, Tomé. Eu sou a verdade e eu sou a vida. Essa expressão eu sou é utilizada muitas vezes em João para demonstrar a divindade de Cristo, para demonstrar a soberania de Cristo, para demonstrar os atributos de Cristo. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida. E Jesus dizia agora, eu sou o caminho. Ele não era um dos caminhos, ele diz, eu sou o caminho. Era como se ele estivesse dizendo aos seus discípulos, olha, vocês tiveram a lei, vocês tiveram os rituais, os cerimoniais, mas tudo isso apontava para mim. Eu sou o caminho para Deus. Eu sou o único caminho. Se Jesus não possuísse os atributos da divindade, e se de fato ele não fosse Deus, realmente, se ele não tivesse em si a divindade, poderíamos dizer que o Jesus seria um mentiroso, um charlatão, alguma coisa desse tipo. Mas ele diz aos seus discípulos, eu sou o caminho, o único caminho. Não há outro caminho. Você pode pensar em alguns atalhos para a tua vida. Você pode pensar no que você pode fazer para ter a vida eterna. Você pode até mesmo querer ter acesso a Deus, sem querer ter acesso a Cristo. Mas Jesus está dizendo que o único acesso, o único intermediário entre Deus e os homens é Ele. Ele é o único caminho. Mas ele diz também, eu sou a verdade. Nos dias de Jesus, havia escolas de filosofia que ensinava muitas verdades, que ensinava moral, que ensinava ética. Mas Jesus está como que dizendo aos seus discípulos, isso que há por aí, essas escolas de filosofia, ou esses pensamentos de filosofia, ou essas intenções de solucionar os problemas por uma via que não é a via de Deus, são mentirosas. Jesus, no capítulo 10 de João, ele disse isso muito claramente, que ele disse, todo aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. E ele disse, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama. Jesus está dizendo que ele é a única verdade para Deus. E um monte de sistemas políticos, filosóficos, e um monte de sistemas humanos que intencionam mostrar para nós a solução dos problemas, e até mesmo a solução para a eternidade. Jesus está dizendo que todos esses sistemas falham, pois Ele é a única verdade para Deus. Ele é a única verdade para a vida eterna. Ele é a única verdade onde você pode se apegar e confiar para escapar do juízo vindouro, da ira de Deus. Ele é a única verdade. Ele é o caminho, Ele é a verdade. E Ele também é a vida, Ele diz aos seus discípulos. Não é meramente uma vida existencial, uma vida humana, o dia a dia. Muitas pessoas hoje buscam uma vida abundante em algumas coisas. É muito bom ter coisas boas na vida, e é lícito buscarmos muitas coisas boas dessa vida. Mas o que Jesus está dizendo aqui não é a vida existencial, a vida humana. Ele está falando de uma vida transcendente. Ele está falando de uma vida
espiritual, ele está falando de uma vida eterna. E ele diz, eu sou a vida. Há muitas pessoas que pensam na abundância da vida terrena, mas estão mortos para Deus. Mas são pessoas que não consideram a Deus, não consideram a vida eterna. Em si, não vivem. Mas Jesus está dizendo, eu sou a vida. Quer viver uma vida abundante? Quer viver uma vida transcendente? Quer viver uma vida de confiança? Quer viver uma vida alegre? Jesus tem essa vida. Basta você crer nele. E Jesus termina dizendo, ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho para Deus, você tem que passar por Jesus. Há muitas pessoas que falam de Deus, que até mesmo creem em Deus à sua maneira, mas não consideram Jesus como Salvador. Há muitas pessoas que consideram Jesus como um iluminado, como um sábio, como um professor, como um mestre. Há muitas pessoas que consideram Jesus até como um mágico. Mas Jesus não é isso. Jesus é Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele morreu na cruz do Calvário para resgatar vidas, para salvar pessoas da condenação eterna. E esses discípulos, ao ouvir esse discurso de Jesus, ao ouvir essas palavras de conforto de Jesus, agora poderiam tranquilizar o seu coração. Poderia agora ter a sua mente um pouco mais esclarecida. Poderia agora ter um vislumbre da eternidade. Poderia agora ter uma noção do que é transcendente, do que é metafísico, do que está além deste mundo, do que estava além da compreensão deles. O que eles viam era meramente alguém sofrendo. O que eles viam podia ser meramente alguém sendo zombado, escarnecido, sendo julgado injustamente, sendo alguém morto, sendo alguém traído. Talvez alguns se escandalizaram e ao ver Jesus na cruz do Calvário fugiram. Era a maneira como eles podiam enxergar, mas Jesus está dando a eles agora palavras de orientações, de conforto. E agora eles podiam vislumbrar um mundo diferente. Agora eles podiam vislumbrar a vida eterna. Agora eles podiam vislumbrar o paraíso. Agora eles podiam vislumbrar, eles podiam entender e compreender que Jesus é o único caminho para Deus. É a única verdade em que você pode confiar. E é a única vida satisfatória que você pode ter. Se você ainda, me refiro a alguém que ainda não crê em Cristo como seu Salvador, que fala em Deus, e que até exalta a Deus, mas que vê Jesus apenas como um mero homem, um sábio, você precisa crer em Jesus para a sua salvação. E para nós aqui nesta noite, se você, devido a algumas circunstâncias da sua vida, você esteja aflito, perturbado, você esteja preocupado, apesar das circunstâncias, confie em Jesus, creia em Jesus. Não é uma tarefa fácil, porque a ansiedade muitas vezes nos assalta, a ansiedade atribula o nosso coração, e por muitas vezes nós sofremos antecipadamente, não é assim? Mas Jesus está dizendo, disse aos seus discípulos há mais de 2000 anos atrás, e diz a nós nessa noite, não se turbe o vosso coração, não fiquem preocupados, eu estou convosco até a consumação do mundo, eu estou distante fisicamente de vocês, mas eu estou nas moradas eternas, estou na casa do Pai, um dia eu voltarei e levarei vocês para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam comigo, e haja alegria, paz, comunhão e verdadeiro gozo diante do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, e que Ele possa realmente confortar o coração daqueles que estão atribulados, e possa abrir o coração daqueles que estão céticos e incrédulos
com respeito a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus.